Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática do Ed. Antes de mais nada, eu quero agradecer a honra de tê-los no canal. Se inscrevam, dê um like para receber as próximas atualizações. Hoje vamos falar sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E para isso, definimos o seguinte roteiro: a definição de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e exercícios. Tudo bem? Vamos começar então? Para definirmos grandezas diretamente proporcionais, nós vamos definir da seguinte maneira: duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Da mesma maneira que uma aumenta, a outra também tem que aumentar na mesma proporção, nós podemos fazer o inverso. Quando uma diminui, a outra também tem que diminuir na mesma proporção. Ok? Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra tem que diminuir também na mesma proporção. Uma outra maneira de se definir grandezas diretamente proporcionais é: se chamarmos a grandeza A de x e chamarmos a grandeza B de y, podemos definir da seguinte maneira: duas grandezas x e y são diretamente proporcionais se a divisão entre elas der sempre o mesmo quociente, o mesmo valor, ou uma mesma constante, nosso mesmo K, que é a nossa constante de proporção. Ok? Podemos ainda desmembrar isso, reescrever isso da seguinte maneira: se nós temos A e B, que são elementos da grandeza A, e temos C e D, que são elementos da grandeza D, nós podemos reescrever assim: A dividido por C dá um valor K. Certo? Porque A é um elemento de x, C é um elemento de y. Esse mesmo K é um resultado de uma divisão de B por D, pois B é um elemento de x e D é um elemento de y. É uma maneira de se ver a definição. Tudo bem? Agora vamos definir grandezas inversamente proporcionais. Para definir uma grandeza inversamente proporcional, nós podemos falar o seguinte: duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Outra maneira de se definir grandezas inversamente proporcionais é: se chamarmos novamente a grandeza A de x e a grandeza B de y, definimos da seguinte maneira: duas grandezas x e y são inversamente proporcionais agora se o produto entre elas é uma constante. É novamente o nosso K, que é a nossa constante de proporção. Antes nós tínhamos na grandeza diretamente proporcional, que é a divisão entre os elementos. Na grandeza inversamente proporcional é o produto. Novamente vamos fazer essa analogia. Se A e B são elementos da grandeza A, e C e D são elementos da grandeza B, podemos reescrever isso da seguinte maneira: A vezes C é igual a 1K.
Não é? Porque A pertence a um elemento de x, C é um elemento de y, então multiplicando x vezes y é igual a um k. Que também, esse k é igual se multiplicarmos B vezes D. Ok? Vamos colocar essa teoria em prática, então, fazendo o nosso primeiro exercício. Nesse exercício, vamos primeiramente ler o seu enunciado. Uma máquina projetada para varrer limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Supondo as mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Olha, só de lermos o enunciado do exercício, nós já podemos observar duas grandezas: a nossa área e o trabalho que vai ser dado em hora. Então vamos escrever aqui as grandezas. Ó. Área, que é dado em metros quadrados, e o trabalho, que é dado em horas. Tudo bem? Vamos só reler o enunciado do exercício novamente para coletarmos as informações necessárias. Uma máquina projetada para varrer limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Supondo as mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de... Supondo as mesmas condições, em quanto tempo, nossa incógnita x, limpará uma área de 11.900 metros quadrados. Como definir se esse exercício é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Inicialmente, onde temos nossas incógnitas x aqui, ó, nós vamos colocar uma setinha. Tanto faz se é para cima ou para baixo. Eu coloquei aqui para baixo para iniciarmos a nossa resolução. E nós vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Ó. Se uma máquina leva 3 horas para limpar uma área de 5.100 metros quadrados, mais área, essa máquina vai gastar mais tempo. Mais área, mais tempo. Mais. Ou seja, a setinha é igual, porque deu mais área, mais tempo. Mais e mais é uma setinha. Se uma aumenta, a outra aumenta. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, vamos descrever agora as proporções. Só pegar exatamente como está estruturado aqui e reescrever as proporções, que ficará da seguinte maneira. 5.100 está para 11.900, assim como 3 está para x. Ok? Nessa igualdade aqui, nós vamos fazer uma multiplicação em x, ou em cruz, e ficará da seguinte maneira. Vou colocar um C, somente C aqui, ó, para continuarmos a resolução. Ficará 5.100 vezes x é igual 3 vezes 11.900. Se o 5.100 está multiplicando x, ele pode passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Isso vai ficar então, x é igual a 3 vezes 11.900 dividido por 5.100. Como aqui nós temos apenas multiplicação e divisão, e temos 2 zeros em cima e 2 embaixo, nós podemos cortar. E isso vai ficar
3 vezes 119 é igual a 357 dividido por 51. Então, x é igual a 357 dividido por 51. Nosso valor é 7. Como queríamos demonstrar. Olha, só uma pequena observação aqui, só para verificarmos que realmente, como é uma grandeza diretamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra também tem que aumentar. Se na área nós temos 5.100, aumentou para 11.900, no trabalho agora nós temos que foi realizado em 3 horas e agora é realizado em 7. Ou seja, de 3 aumentou para 7. Então a gente vê que ambas as grandezas aumentaram proporcionalmente os seus valores. Tudo bem? Vamos para um próximo exercício então. Nesse próximo exercício, vamos ler o enunciado para iniciarmos a resolução. Um avião bimotor com velocidade de 450 km por hora realiza uma viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas, tomando um avião a jato com velocidade de 1.200 km por hora. Em quanto tempo realizaria a mesma viagem? Nesse exercício, podemos observar que temos uma grandeza velocidade, que é dada em km por hora, e uma grandeza que é o percurso, a viagem, que será dada em horas. Tudo bem? Vamos só reescrever aqui as nossas grandezas, que é a velocidade, que vai ser dada em quilômetros por hora, e a viagem, que será dada em horas. Perdão. Deixa eu só apagar aqui que eu errei aqui, ó. Vou colocar aqui horas, tudo bem? Vamos reler o exercício só para coletarmos as informações. Um avião bimotor com velocidade de 450 km por hora realiza uma viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas. Tomando um avião a jato com velocidade de 1.200 km por hora, em quanto tempo realizaria a mesma viagem? Em x. Novamente, vamos usar a mesma metodologia para determinarmos se esse exercício é uma grandeza diretamente proporcional ou uma grandeza inversamente proporcional. Vamos colocar uma setinha aqui na nossa incógnita, que é o x. Eu coloquei para baixo, mas você pode colocar para cima ou para baixo. E vamos começar fazendo as perguntas. Se o percurso é feito em 2 horas, a uma velocidade de 450 km por hora, mais velocidade, menos tempo de viagem. Vocês concordam comigo? Porque se o percurso entre São Paulo e Brasília, a viagem é feita em 2 horas, a uma velocidade de 450 km por hora, se aumentarmos a velocidade mais velocidade, nós vamos chegar mais rápido. Mais velocidade, menos tempo. Então aqui, mais, menos. Ou seja, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Isso é uma definição de grandeza inversamente proporcional. E para escrevermos a nossa proporção, para resolvermos a questão, nós vamos ter que inverter uma das grandezas para que as setas fiquem iguais. Porque não temos uma seta para baixo e outra para cima. Nós vamos ter que inverter essa grandeza velocidade. Se nós temos que 450
está para 1.200, nós vamos inverter da seguinte maneira. Deixa eu só apagar aqui, colocar um azul, cor azul. 1.200 está para 450. Observe que eu troquei, assim como, e esse permanece igual, inalterado. 2 está para x. Nós invertemos porque, se é inversamente proporcional, se uma seta está para baixo e outra está para cima, nós temos que colocar as setas no mesmo sentido. Por isso que eu inverti esta proporção aqui. 1.200 está para 450, assim como 2 está para x. Tudo bem? Como nós temos essa igualdade, nós podemos fazer aqui uma multiplicação em x. 6 somente c aqui. Vamos continuar aqui em cima. Ou seja, agora nós temos que 1.200 multiplica x, que é igual a 450, que multiplica 2. Se nós temos que 1.200 está multiplicando x, ele pode passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, isso vai ficar x é igual a 450, que multiplica 2, dividido por 1.200. X, 450 vezes 2 vai dar 900, dividido por 1.200. Como nós estamos numa divisão, temos 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, nós podemos simplesmente cortar os zeros. Temos que 9 é divisível por 3 e 12 também é divisível por 3. Então, vou só reescrever aqui, ó. Vamos dividir em cima e embaixo por 3 e vamos obter o seguinte resultado. X é igual a 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4, o quê? 3/4 de hora. Só que 3/4 de uma hora é exatamente igual a, convertendo para minutos, 40. Desculpa. Deixa eu colocar em azul aqui só para manter o padrão. 3/4 de uma hora é igual a 45 minutos. Como queríamos demonstrar. Olha, nós podemos ver, só abrindo um parênteses aqui para fazermos uma pequena observação, que realmente isso é uma grandeza inversamente proporcional. Se o percurso de 2 horas é feito com uma velocidade de 450 km por hora, mais velocidade deu menos tempo. Que o x aqui agora é 45 minutos. Ou seja, aqui na velocidade de 450 nós aumentamos, o tempo de viagem, que era em 2 horas, caiu para 45 minutos. Tudo bem? Encerramos aqui. Muito obrigado pela honra de tê-los mais uma vez no canal. Dê um like, se inscrevam e até a próxima.